Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui é o professor Alberto Melandias da Mentórios. Vim falar com vocês aqui lá do artigo 5º do Código Penal Brasileiro, tratando sobre o princípio da territorialidade. E também do artigo 7º, tratando sobre a extraterritorialidade. Beleza? De forma bem sucinta e bem objetiva, sem muito arrudeio. Vamos lá. Lá no artigo 5º, vamos lá, direito penal aqui primeiramente, né? Direito penal. Versando sobre os temas do artigo 5º e do artigo 7º, que se divide em dois incisos. Aqui, tratando sobre a extraterritorialidade incondicionada. E aqui tratando sobre a extraterritorialidade condicionada. Aqui tratando diretamente sobre a territorialidade. Beleza? Lá no artigo 5º vai falar o seguinte. O artigo 5º é muito objetivo. Ele vai chegar e vai dizer, olha, aplicar-se-á a lei penal brasileira sempre que o crime for cometido no território brasileiro, em outras palavras. Mas ele diz, olha, salvo, exceto, respeitando, logicamente, os tratados e convenções ou regras de direito internacional. O que ele quis dizer com isso? Que não é absoluto. Ele quis dizer com isso que não é absoluto. Não é porque o crime foi cometido no Brasil que deve se aplicar a lei penal brasileira. A regra é essa. Todavia, se vier disposições em contrário por tratados, convenções ou regras de direito internacional, será aplicado aquilo que tiver regrado. Eu vou dar um exemplo muito fácil. João mata Francisco no Brasil. Lei penal brasileira. Princípio da territorialidade. Todavia, ela não vai ser absoluta. Ela é o quê? Ela é relativa. Porque dá uma exceção. Ela é relativa. A doutrina chama isso de mitigada. A doutrina também chama isso de temperada. Porque ela cabe exceção. E que exceção é essa? É se dispuser de forma contrária aonde os tratados, as convenções e as regras de direito internacional. Eu dou um exemplo muito clássico durante as aulas, né? Eu falo, olha, imagine que um argentino mate um brasileiro, mas há um acordo entre Bolsonaro e o presidente da Argentina, dizendo, olha, vamos fazer o seguinte, se algum argentino matar algum brasileiro aqui, eu quero que aplique a sua lei. Agora, se algum brasileiro meu cometeu um crime na Argentina, eu quero que aplique a minha lei. Viu? O argentino cometeu no Brasil, mas vai ser aplicada a lei penal argentina. Por quê? Porque há uma regra de direito internacional, um tratado existente entre os dois países, eles são consignatários. Com isso, eles consignaram, eles anotaram, seguiram aquele regramento. Então você percebe que ele não é absoluto, ele é mitigado, ele é temperado, ele é relativo. Agora vamos lá. Com relação ao artigo 7º, que trata aqui sobre a extraterritorialidade. No campo geral, aqui vai falar sobre a extraterritorialidade. Incondicionada porque ela independe de condição. O cara pode ter aplicado na China o crime elencado nas alíneas A, B, C e D, mas foda-se. Vai ser aplicada a lei penal brasileira. Mas o cara foi condenado lá no país de origem, já foda-se, vai aplicar aqui também. O que vai acontecer, na verdade, possivelmente, é o que nós chamamos de SIDA. Computa condidênticas e diversas atenua. Isso é uma coisa que a gente vai ver na próxima aula. Mas olha só, incondicionada, se o crime for contra a vida e a liberdade do presidente da República. Incondicionada, e eu vou ser bem genérico aqui, né? Na verdade bem amplo, conforme o Código Penal, crimes contra a administração pública, fé pública,
patrimônio público, da administração pública direta e indireta, União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquia, sociedade de economia mista, fundações públicas e, por fim, o genocídio. Outra pegadinha cobrada em prova é que ele vai dizer, olha, trata-se aqui do princípio cosmopolita, tá certo? Não, tá errado. Princípio da defesa ou da proteção real. Perceba que dos 4 itens, lá a linha A, B, C e D, a linha A falando do presidente, a B e a C falando sobre os crimes contra a administração pública, patrimônio, fé pública, direta e indireta, e o último genocídio, esses 3 primeiros é princípio da defesa ou da proteção real. Viu como foi fácil? O genocídio é princípio cosmopolita ou princípio da justiça penal universal, ou justiça universal, ou justiça universal, depende do doutrinador maluco aí. Então veja como ficou fácil. Na condicionada, além das 3 itens, depende de mais 5 condições. Então, quando crimes de condicionada, né? Vamos lá, primeira. Que por tratado ou convenção o Brasil se obrigou a reprimir. A reprimir. Crime praticado por brasileiro. Crime cometido em embarcações ou aeronaves no estrangeiro e lá, e aí, não foram julgadas. Ou seja, em embarcações e aeronaves privadas, mercantes brasileiras, cometidas no estrangeiro e lá. E aí, né, botam lá, né, não foram julgadas. E para ser aplicado isso aqui, depende de outras condições, mais 5. Que ele ingresse no território, que lá ele não tenha sido absolvido ou extinta sua punibilidade, que lá não seja caso de que não se permita a extradição. Toda uma gama de condições colocadas lá no artigo 7º, inciso 2, existe a linha A, B e C e demais requisitos necessários que são condicionantes. Beleza? Segura essa dica, qualquer dúvida, tamo junto, força e honra, e acompanhe nosso canal Mentores, o manual da aprovação. Valeu! Tamo junto!